métodos ab initio, que é uma palavra que vem do latim de início, né? Ela ali está escrita em itálico, né? E também englobam métodos que são DFT, teoria do funcional da densidade. Não são a mesma coisa, métodos ab initio e DFT são métodos diferentes, mas se nós formos ver o tratamento atômico que ele dá, são programas que descrevem o átomo com a maior complexidade possível. A gente vai ter orbitais virtuais, que são orbitais vazios, vamos ter orbitais preenchidos com elétrons, nós vamos ter orbitais internos, orbitais mais externos, né? E aqui eu então englobo esses métodos no que seriam esses que têm a maior descrição do sistema. O método ab initio ele é um método estritamente matemático, né? Ele foi criado para tentar ser um método que a gente não precisasse nada além de equações matemáticas para nós calcularmos a energia de um sistema. E nós sabemos, por exemplo, que se formos usar a equação de Schrödinger para calcular a energia de um sistema, né, ela só é resolvível para o átomo de hidrogênio e para átomos hidrogenoides. Os métodos ab initio, eles utilizam essa parte da equação de Schrödinger, né? Justamente porque esses tipos de sistemas, eles possuem somente um elétron. O que nós temos, matemática, hoje nós entendemos a matemática de um jeito que nós conseguimos resolver a energia de um sistema para um átomo com um elétron, de um método estritamente matemático. Quando nós temos, a partir do hélio em diante, que seriam espécies que têm 2 elétrons ou mais, existe um fator que entra lá naquele cálculo da equação de energia, que é chamado energia de correlação eletrônica, que é mais ou menos como é que a gente vai descrever a energia de elétrons que podem se movimentar ao acaso, sendo que, se eles estão, digamos, em algum momento próximos, a tendência é se afastar aleatoriamente. Essa parte da descrição da energia de correlação eletrônica, essa energia entre elétrons, ela é algo ainda que nós estamos com algumas propostas e estamos ainda tentando entender melhor. Tá? Mas, basicamente, o método ab initio ele vai estar baseado na equação lá de Schrödinger, né? E o DFT ele vai estar baseado, ele é a teoria do funcional da densidade. Então, o parâmetro básico dele vai ser justamente essa parte da densidade eletrônica. Tá? Só para quem ficou com alguma dúvida, como que os métodos ab initio, se eles tentam partir da equação de Schrödinger, eles conseguem calcular moléculas, já que eu não vou ter só átomo de hidrogênio, não é isso? Vou ter átomo de carbono, oxigênio, cloro, enxofre, fósforo, outros átomos. Bem, os métodos ab initio, para resolverem a equação, eles usam algumas aproximações. Então, dentro da equação matemática, deixa eu só colocar aqui para a gente assim continuar, né? Mas aqui são métodos matemáticos, métodos não parametrizados, eu coloquei entre aspas, né? Porque nós temos métodos DFT híbridos, que não são parâmetros experimentais que entram às vezes. A gente vai chegar na aula para falar sobre isso, né? Mas nós temos alguns valores que são colocados, alguns coeficientes, que não são parâmetros experimentais, mas são números que ajustam o cálculo de energia. Por isso que eu botei métodos não parametrizados entre aspas. Tá? Por serem métodos estritamente matemáticos, apresentam um alto custo computacional, aqui no caso. E eu aqui estava perguntando para vocês como que um método ab initio ele consegue calcular a energia de uma molécula, já que eu só consigo resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Eles vão usar algumas aproximações. Na fórmula do cálculo lá da energia, nós temos, por exemplo, a energia lá para o método ab initio. Vai ser igual a energia, por exemplo, potencial, núcleo-elétron, mais a energia cinética do núcleo, mais a energia cinética do elétron, mais uma série de termos, dependendo do método que você está ali utilizando. Tá? Acontece que, por exemplo, se nós formos aqui falar da aproximação de Bohr-Oppenheimer, o que diz essa aproximação de Bohr-Oppenheimer? Que é utilizada no método ab initio para a gente conseguir calcular alguns sistemas. Ele diz que, ou então parte do princípio que o núcleo tem uma massa que é muito maior do que a massa do elétron.
Se o núcleo tem uma massa que é mais de 1000 vezes maior, se o núcleo ele é bem maior do que o elétron, a sua velocidade de rotação vai ser uma velocidade que é muito pequena se você comparar com a velocidade de uma partícula, como o elétron, que ela tem uma massa muito reduzida, vai ter uma velocidade muito maior. Então, essa aproximação de Bohr-Oppenheimer, ela trata o núcleo como sendo estacionário. Núcleo estacionário. Então, por exemplo, os funcionais lá da teoria do DFT, que usam essa aproximação Bohr-Oppenheimer, quando chega nessa parte da energia cinética do núcleo, eles simplificam, e nós não temos essa energia. Então, nós utilizamos algumas aproximações para nós podermos calcular as energias, tá? Bem, são métodos que possuem alto custo computacional, como nós falamos, né? Uma molécula de água, dependendo do nível de teoria que você colocar, ela pode demorar minutos, pode demorar horas, dias ou até mesmo semanas para você calcular uma molécula de água, dependendo do nível de teoria, dependendo de quantos termos esse funcional que você usou, né, ele abrange, né, para o cálculo de energia. Que como eles são totalmente matemáticos, embora tenham um custo computacional muito elevado, os resultados também são extremamente precisos. Dependendo do nível que você escolher, ab initio, eles podem, inclusive, serem considerados tão bons quanto os resultados experimentais. De tão precisos eles são. É verdade. Nós temos diversos artigos científicos, pessoal, que eles são sobre benchmark, que nós chamamos. Nós pegamos valores experimentais e nós realizamos cálculos. Usamos cálculos empíricos, semi-empíricos, vários ab initio, vários DFT, para ver qual é a combinação, qual é o método que mais se aproxima do valor experimental, aqui no caso. Isso daí é perfeitamente feito, assim, trabalhos de comparação entre métodos e valores, né? Agora, quando você quer realizar um trabalho desse, que você não tem valores experimentais, nós admitimos que, se você fizer um cálculo ab initio, ele pode ser considerado como se fosse um dado experimental para você comparar com os outros. Exatamente. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos. Nós estávamos acostumados com aquelas letrinhas, né? MM2, AM1. Aqui nós temos, por exemplo, nós temos o Hartree-Fock, que é um método ab initio, né? / 321G. Então, aqui essa representação, ela envolve o HF, que é o Hartree-Fock, é um método ab initio, né? Ele envolve a aproximação de Hartree-Fock, né? E aqui nós temos um conjunto base, nessa parte aqui. Essa parte depois do traço nós chamamos de conjunto base. Esse conjunto base, ele está relacionado com o número de funções matemáticas para você descrever os orbitais. Olha só que interessante. Então, quando você tem aqui, por exemplo, HF / 321GD, temos aqui um número de funções matemáticas que nós vamos abordar no futuro com vocês. Tá? Mas só para chamar atenção que a maneira correta de falar é 321 e não 21. Por quê? Não existem 21 funções matemáticas dentro desse conjunto base. O que existe aqui são esse número antes do tracinho. O 3 é o número de funções matemáticas utilizadas para nós descrevermos elétrons internos, tá? Orbitais internos. E esses números que estão aqui após o traço é o número de funções matemáticas utilizadas para nós descrevermos a camada de valência. Tá? E não são 21, então não fale 21, é 21, porque eu tenho duas funções matemáticas, digamos, de um tipo e uma função matemática de outro tipo. É como se eu aqui tivesse, por exemplo, aqui duas funções que são quadráticas, x ao quadrado, né? É claro que não é desse tipo, aqui estou dando só um exemplo, e uma outra função de outro tipo, que seria, por exemplo, x ao cubo. Então, seriam funções distintas para descrever essa camada de valência, tá? E não é o do 21. E aqui nós também temos o funcional B3LYP, esse outro aqui já é um exemplo do método DFT, né? Temos aqui o funcional B3LYP, que é o funcional aí que foi desenvolvido para ser o funcional padrão para a teoria do DFT. Ele, assim, deveria dar bons resultados para a maioria dos sistemas, né? Das estruturas.
Ele foi criado para ser o funcional universal, né? E hoje nós já temos uma gama de funcionais muito grande, já temos específicos para descrever ligações de hidrogênio, interações não covalentes e uma série de outros. Aqui também nós temos um conjunto base, por exemplo, 631GDP. Eu quero só então aqui falar para vocês rapidinho que quando eu estava no meu doutorado, eu fui num congresso em Brasília, foi o CIDMOL, é o Simpósio de Estrutura Eletrônica e Dinâmica Molecular. E aí eu fui de ônibus para Brasília, né? Eu fui com um colega meu de doutorado, o Antônio Florencio, lá da Universidade da Química. Se o Antônio estiver vendo, ele agora vai rir, que eu vou contar essa história, né? Nós fomos de ônibus para lá e do Rio para Brasília é um caminho muito grande, né? E aí eu lembro que nós fomos conversando lá na viagem, né? E chegou uma hora que, poxa, devem ser 8, 9 horas, agora eu não lembro qual é o tempo, né? Mas a gente fica sem assunto. E eu lembro perfeitamente que em um momento da viagem nós fomos brincar de adedanha. A dedanha sobre o quê? Sobre funcionais. Então, por exemplo, o Antônio virava para mim e falava Betrelip. Aí eu virava para o Antônio e falava PBE. Aí ele virava PW91. E nós ficamos falando funcional um para o outro. Talvez tenhamos ficado uns 10 minutos falando funcional. E se vocês perguntarem quem é que ganhou lá essa brincadeira, é claro que eu estou contando, eu vou falar que fui eu. E o Antônio depois pode contar essa história também lá no canal dele, na Universidade da Química. Mas vamos então aqui continuar. Temos uma pergunta aqui. A Thaís perguntou o que significa, dentro do conjunto base, né, o D e o P que ela aqui colocou. Muito boa pergunta, Thaís, também. Bem, vocês aqui estão vendo que nesse segundo conjunto base nós temos 631. Esse G significa que nós estamos usando funções que são gaussianas, ou seja, um tipo específico de função matemática, né? São as gaussianas. E esse D e esse P, eles são orbitais que nós estamos colocando a mais na molécula. Então, quando eu boto esse D, significa que eu estou colocando orbitais D em todos os átomos pesados da molécula. Átomos pesados são todos os átomos que não são o átomo de hidrogênio. E aí agora a Thaís deve estar perguntando qual é a importância de você botar orbital D? Por exemplo, quando nós vamos tratar o átomo de carbono, nós sabemos que pela sua distribuição eletrônica, os orbitais D para o átomo de carbono, eles são de alta energia, eles são orbitais vazios. Tá? Bem, a princípio, esses orbitais eles não iriam fazer diferença para o átomo de carbono, ele não iria usar esses orbitais para fazer interações. Mas uma coisa que nós já verificamos é que, se nós colocarmos esses orbitais D virtuais para o átomo de carbono, o valor dos parâmetros calculados é muito mais condizente com os valores experimentais. Então, é como se nós colocássemos funções D, por exemplo, para o átomo de carbono, para os átomos pesados, né, que vão provocar, talvez, dentro do cálculo, algumas orientações para distorção da nuvem eletrônica ou alguma orientação nessa formação lá de orbitais e que é estritamente válido. Então, nós estamos colocando, são funções matemáticas aqui no caso, que vão ter a simetria D, né, o formato dos orbitais D, e esse P significa que nós estamos colocando aqui orbitais P, mas para o átomo leve. Aqui essa segunda letra é para o átomo de hidrogênio. E aí, vocês podem ver até trabalhos que quando nós temos descrição de ligação de hidrogênio, esse orbital P ele fica interessante. Podíamos botar aqui também funções difusas, que é quando a gente bota o mais.